O assunto hoje é trânsito. Estamos recebendo a honrosa visita de duas pessoas que cuidam desse importante setor em nossa cidade. O Coronel Redcliffe Sierra dos Santos e o consultor Alexandre Zum. Perfeito. É um prazer recebê-los. Obrigado. O jornalista Nelson Lisboa é o encarregado dessa entrevista e os senhores poderão fazer esclarecimentos à população a respeito desse assunto, que é muito importante para todos os saltenses. Dando continuidade, então, e novamente a gente agradece a presença do Coronel Redcliffe e também do consultor Alexandre Zum, um dos profissionais que mais conhece a realidade do trânsito da nossa cidade. Coronel Redcliffe, na sua opinião pessoal, de quem vive aqui na nossa cidade, o motorista saltense, ele é um bom motorista? Sim, eu reputo que os motoristas de Salto são bons profissionais, não digo bons condutores de veículos. O que nós temos graves problemas, e a expressão grave eu até coloco entre aspas, Nelson, é que nós temos alguns gargalos no nosso trânsito que nós estamos paulatinamente resolvendo ou temos projetos em andamento para a solução. Mas o motorista em si é um bom profissional no volante. O senhor falou de gargalo. Na sua opinião, de secretário, de representante do prefeito Geraldo Garcia, para também cuidar da área do trânsito, quais são hoje os 3 pontos mais críticos do trânsito da cidade de Salto e qual é a previsão de vocês de tentar a solução para esses 3 locais mais críticos? Bom, Nelson, a situação começa pensando que desde o início do governo Geraldo Garcia, nós buscamos a segurança viária e a mobilidade urbana. Então, diante dessas duas premissas básicas de segurança viária e mobilidade urbana, nós temos 3 pontos, como você sugeriu. O primeiro ponto que nós temos é a Avenida José Maria Marques de Oliveira. Então, nós temos lá já projetos em andamento, as obras devem iniciar esse início de final de mês de julho, início de mês de agosto. Nós vamos resolver definitivamente o problema do final da Avenida José Maria Marques, que é a ponte sobre o rio Buru. Nós temos projetos de melhorias de sinalização nessa via e até duplicação, inclusive daquela ponte que acaba gerando um estreitamento. Então aquela região noroeste toda vai ser contemplada com uma mobilidade urbana muito maior. O outro ponto que nós temos que podemos considerar como um gargalo é o acesso ao município através da estrada Rocha Montonet. Nós temos já projetos que devem estar já em início de licitatório para a duplicação da estrada Rocha Montonet. Vamos dar um verniz novo a todo aquele acesso ao parque, com essa duplicação da via, permitindo uma fluidez viária nesse acesso ao município. E podemos pensar num terceiro gargalo, que é o deslocamento de veículos desta região da 9 de julho, sentido Santa Cruz, através da Rodrigues Alves Trabalhadores. Então existem projetos trabalhando em cima da melhoria da mobilidade desse setor para poder abastecer o trânsito que caminha em direção aos bairros lá de Santa Cruz e adjacências. Ainda nessa questão de gargalos, o próprio prefeito fala o seguinte, que a Rua Japão no Jardim das Nações, ela não é suficiente para ser uma via de ligação entre 2 grandes regiões, entre o Nações e o Santa Cruz. Sim. E ele fala de uma ideia de fazer um rodoanel que vá um pouco mais para frente, sentido Lagoa do Português, e que saia lá no fundo do Nair Maria. Esse projeto futuro, ele pode começar a acontecer ou ainda é um projeto, mas que a atual administração não vislumbra aí até 2020? Não, a atual administração vislumbra e inclusive já é um projeto que está em andamento. O curso desse projeto depende muito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria de Trânsito, Convênios e Turismo. Então, esse processo está em andamento. Existe realmente uma ideia que já está se formulando, mas depende muito de convênio com o governo do estado, já que a SP-73 é uma via estadual.
Sim, especificamente da SP-73, entre Jardim Planalto e Nair Maria. Isso. Particularmente, eu considero aquilo até mais preocupante do que a ponte lá do Buru, que não é que é uma via só de ponte. Porque ali transitam milhares de pessoas todos os dias, milhares de veículos todos os dias. Aquele lugar é péssimo, convenhamos. Quando que efetivamente poderemos ver melhoria naquele trecho, Jardim Planalto até a IP? O projeto está em andamento. Precisamente a data eu não posso te fornecer. Agora você me diz que a ponte sobre o Rio Buru não é importante, mas nós teremos lá a implantação do SENAC, o Instituto Solidade e vários condomínios que estão se formando lá naquela região. Logo mais, num prazo muito curto, nós teremos sérios problemas de trânsito por causa daquele gargalo que é o estreitamento da ponte. Sim. Então, ele também é importante. Claro, eu disse no sentido que hoje ali entendi. Circulam mais gente. Okay. Secretário, quantas pessoas hoje compõem a equipe que coordena o trânsito na tua secretaria? É um número suficiente? Muito bem, nós temos então a equipe de sinalização viária, nós temos aproximadamente 5 funcionários que cuidam de todas as pinturas de lombadas, faixas de pedestres que não fazem parte de convênios ou contratação de serviços. Nós temos de agentes de trânsito, nós temos 5 agentes de trânsito e temos alguns guardas municipais que fazem a função também de agentes de trânsito. Então nós temos de fiscalização de trânsito, nós temos aproximadamente 10 profissionais e de sinalização viária, que cuida da parte de manutenção de pinturas, nós temos 4 profissionais. É suficiente? Não é suficiente, até por questão do dinamismo dessa questão de trânsito, tanto é que nós iniciamos um processo de concurso público para a contratação de mais 10 novos agentes, que o processo está em andamento. A questão de multas, Coronel, em média, quantas multas são aplicadas no trânsito na cidade de Salto por mês? Bom, em média, nós temos aproximadamente de 1.000 a 1.050 autuações mês. E quais são as mais comuns? Uso de celular, avanço de sinal e descumprimento do estacionamento rotativo de Zona Azul. A respeito da Zona Azul, como é que está o processo para licitação, concessão desse serviço? A gente pode ter novidades aí até o final do ano? Sim, com certeza nós teremos novidades até o final do ano. O edital deve estar sendo publicado semana que vem, aí nós temos os prazos legais, então eu acredito que em 90 dias nós já teremos a nova modalidade de Zona Azul. Que estacionar hoje no centro de Salto é algo bastante complicado, o senhor concorda com isso? Sim, nós teremos inclusive ampliação dos números de vagas de estacionamento para a Zona Azul. Uma última questão, Coronel, por gentileza. Por que é melhor para a sua secretaria contratar empresas de consultoria na área do trânsito do que formar um corpo técnico com engenheiros, com especialistas na área? Por que é melhor isso? Muito bem, então vamos pensar no valor do contrato da empresa que foi contratada, que é o Alexandre Zoom. É uma média de R$30 mil por mês que nós pagamos no período de contratação do Alexandre Zoom na empresa Transum. Se nós pensarmos no número de profissionais que nós precisamos para fazer todo o trabalho que ele fez, R$30 mil não são suficientes. Profissionalmente falando, número de engenheiros, número de analistas, número de técnicos, não é suficiente. Ainda temos que acrescentar nessa conta os equipamentos, que ele vai ter mais propriedade para falar, se você puder permitir que ele diga. Os equipamentos que são utilizados para fazer algumas mensurações, que se a prefeitura fosse comprar um equipamento que custa $40 mil, e a manutenção desse equipamento, e a aquisição desse equipamento, e o profissional para manter. Então fica muito mais viável para a prefeitura a contratação de uma empresa que o ônus é todo dele. A gente só pede o serviço acabado e limpo. E a velocidade do resultado, sem dúvida, ela é muito maior. Eu, por exemplo, citando um caso que eu convivo diariamente, eu transito pela Rua Japão, as medidas adotadas lá, simples assim, quando a gente vê pronta, mas o trânsito hoje flui lá com muito mais tranquilidade, aquelas filas enormes desapareceram, Alexandre.
numa medida simples. Trazendo a questão para você, Alexandre. Completando com a resposta dele, você como jornalista, Dr. Walter Lenzi como jornalista, quanto tempo vocês têm de experiência de jornalismo? Eu tenho 23, o Walter tem mais de 50. Eu estou com 33 anos de experiência, mestrado na Alemanha e investimentos astronômicos que não, infelizmente às vezes não vale a pena, mas hoje são 10 softwares de simulação de $40 mil cada um, 16 equipamentos de contagem, que são aqueles carrinhos que ficam filmando o trânsito. Então, esses equipamentos, para serem adquiridos, mobilizados, porque o que acontece? Uma coisa que a gente tem feito em Salto, e não só em Salto, em todos os municípios do Brasil, é não errar. Sim. Quando a gente falou da duplicação da ponte estaiada, 7, 8 anos atrás, que chamaram que era uma loucura, né? Para que outra ponte? Você lembra que você acompanhou? Sim. Você vê que hoje já está saturando para fora da ponte. Então, por quê? Os dados mostrando que já tinha 30 mil veículos que trafegavam lá dia, hoje nós estamos passando de 45. Então, quando a gente começa a ter isso, a gente vê que a cidade de Salto ela está crescendo muito. Você vê o número de loteamentos novas vias. Salto hoje, dos municípios que eu trabalho pelo Brasil, foi um dos que menos sentiu a crise. Sim. Você não viu crise, você vê saindo do Rancho Feliz, a região do Walter Nardelli, aqui na região do lado da Vila Guarujá, antiga Vila Guarujá, você vê a região lá da José Maria Marques, toda aquela região da Soledade, 5, 10 condomínios que estão saindo lá, ou seja, Salto está sendo, em breve, vai ser uma das maiores cidades aqui da região. Sim, é verdade. E o que acontece? Adianta você fazer um projeto errado? Você acompanhou alguns projetos que foram implantados errados, inclusive, aí você fala, o custo de uma implantação errada, técnico, político, que para o prefeito voltar um projeto custa caro, e principalmente a vida. Sim. Você vê que todos os nossos projetos até hoje foram privilegiando a vida. Pegando carona com o teu argumento, Alexandre, explica pra gente o seguinte. Nas duas gestões anteriores do Geraldo Garcia, como cidadão, como alguém que nasceu em Salto, eu posso afirmar, e como profissional também, o seguinte: nós saímos do começo do século XX e entramos, em termos viários, num século mais novo. Salto modernizou muito as suas vias de trânsito ao longo de 2005 a 2012. Sim. No período 2013 e 2016, nós tivemos a criação da secretaria, hoje coordenada pelo Redcliffe, que responde também pela questão do trânsito. Sim. A existência de uma secretaria mais direcionada para o trânsito pode dar velocidade para a cidade atender às demandas que hoje existem, já que a frota de trânsito nossa cresce a passos largos e cada dia mais? Era uma defesa minha, pessoal, que na época de 2010 já tivesse a Secretaria de Mobilidade. Se você hoje olhar não Salto, mas qualquer cidade do Brasil, trânsito e transporte está entre os 3 piores problemas dos municípios. Saúde, que é um problema de Estado, de governo, que o município paga seu pato que não deveria. Nós temos a parte hoje muito grande de segurança, e trânsito e transporte estão sempre juntos. Sim. Então, a Secretaria de Mobilidade é uma necessidade. Salto ainda é uma secretaria ainda miúda, está começando a colocar fermento, vai ter contratação, vai ter uma estruturação, e um dia ela vai estar estruturada para andar sozinha. Sim. Mas precisa ensinar esse povo. Como que você, como jornalista, quando se formou, aprendeu? Trabalhou com um Walter Lenzi, trabalhou com um Eloy, trabalhou com pessoas gabaritadas, de alto nível, que foram te passando experiência. Não bate aqui não, Nelson, aqui você vai levar, vai por aqui, trânsito é aqui. Então, olha, coronel, aqui em vez de fazer isso, vamos fazer dessa forma, porque tem isso, tal. Porque ele tem uma experiência operacional da polícia que é fundamental. Sim. E a parte de engenharia, a gente complementando, consegue isso. E a ideia é criar um corpo técnico. Então, eu acho que Salto está no caminho certo. Eu acho que Salto está muito retrógrado em relação a não ter radar. É uma crítica minha ferrenha.
Porque desde 2008 eu falo, Geraldo, Gilmar, precisa do radar. Mas o pessoal fala da indústria da multa. Isso não existe. O número que o coronel falou agora de 1.000 multas mês para assalto É ridículo. é ridículo. Particularmente numa Mas frota de qual 80. é a estrutura que ele tem? Sim. Deve ter 3 ou 4 guardas que respondem. Ele tem 10, só que é por turno. É. E à noite. E como que você faz isso? E morre-se à noite. E aí quando morre gente, não tem estrutura. Hoje, se você falar 1.000 multas dia para assalto, é pouco. Eu concordo. Nós estamos falando em menos de 1% do número de veículos que transitam na cidade dia. Não é possível que um veículo a cada 100 não cometa uma infração. Se nós falarmos 30.000 multas em salto mês, é um número que começa a ficar, vamos falar assim, razoável. Agora, como que nós podemos cobrar o coronel de fazer mais multas com 10 agentes que vão colocar cone, vão fazer operação escola, vão fazer operação travessia, vão dar suporte em obra para fazer multa? Primeira operação, primeiro salvar vidas, ajudar a fiscalização, só que é que nem o tripé dessa sua câmera. Sim. A engenharia de tráfego é o tripé. Engenharia, educação e fiscalização. Tira um, cai. Tira um, cai. Aonde está caindo em salto? Na fiscalização. Na fiscalização. Então, quando fala que ele precisa de mais 10 agentes, é pouco, mas custa. Sim. Tem orçamento para pagar tudo? Então, é uma bola que um vai levando para outro que é muito difícil. Sim. Então, hoje, assim, salto para mim está retrógrada na parte de fiscalização eletrônica, porque a ideia não é multar. Só na 9 de julho nós tivemos algumas mortes por atropelamento devido ao excesso de velocidade e passar em sinal vermelho. Sim. Trazendo a questão para 9 de julho, Alexandre, você foi o responsável, você sugeriu, você argumentou e justificou a adoção do estacionamento de apenas um lado. Essa ainda é uma medida viável para esta via, na tua opinião? Já que principalmente o comércio, talvez por uma posição conservadora, fala, seria bom se tivesse estacionamento dos dois lados. Então, o comerciante, infelizmente, não tem um dado. No dia que eles vierem com dados, a gente discute isso. Sim. Num quarteirão que você tem 100 metros, você tirando as pontas que são proibidos estacionar, que sobre 80, se você tirar as vagas de guia rebaixada, você vai ter 10 vagas. 10 vagas, 12 vagas num quarteirão. Que muito comerciante que deixaria o carro dele ali. Você lembra da nossa audiência pública que nós filmamos alguns comerciantes que estavam brigando e afrontando o projeto, e que nós filmamos ele de manhã, à tarde e à noite, parando o seu carro, inclusive ilegalmente, porque a Zona Azul não tinha que autuá-lo o dia todo e não era autuado? Por quê? Hoje o cara quer parar na sua porta. Sendo que quem tinha que parar era o cliente. Quem tem que parar é o cliente. E outra coisa, hoje nós estamos trabalhando em 10 grandes centros. O centro foi feito por pedestre. Sim. Eu nunca mais esqueço um vereador que na audiência falou que a gente estava melhorando as 9 de julho, que a gente estava beneficiando a empresa de transporte. Você estava na audiência, você lembra da pergunta? Eu falei, senhor, me desculpe, senhor vereador, estou beneficiando a sua população. São 7 mil usuários que usam ônibus na hora de pedestre. Na época era 1.000 veículos. Hoje nós estamos com quase 2.000 veículos na 9 de julho. Se a gente colocar hoje uma faixa de trânsito, ela vai parar até a IP lá embaixo. É complicado. Alexandre, você, como conhecedor dos projetos que o Geraldo tem e também que embasa esses projetos com dados técnicos, a gente pode vislumbrar, apesar de toda a crise financeira que o Geraldo Garcia enfrenta nessa terceira administração dele, que os projetos que ele tem para o trânsito de salto são projetos que seriam um novo salto de qualidade para as questões viárias da cidade? Eu lhe responderia assim, Nelson. Você conhece o prefeito Geraldo Garcia melhor que eu. Você sabe que ele é um sonhador,
idealizador e brigador pela cidade de Salto. Todas as reuniões que a gente está, ele está lá cobrando, tal. Só não vai ter se não tiver de uma forma de obter recursos. Porque é DAD, é emenda parlamentar, é projetos da Caixa, é projetos das cidades, tudo ele vai atrás. Então, a cidade já está mudando. Só que a crise, mais o que ele pegou de dívidas, ele não conseguiu fazer, porque a gente acompanhou isso. Eu estou te falando porque eu acompanhei e assim, é difícil. Mas o que já está sendo projetado, o que está sendo feito, as obras da José Maria Marques, o trevo, que hoje é um caos na SP-75, que está sendo implantado, acho que mês que vem começa as obras no semáforo, que vai acabar com o congestionamento lá. O trevo do Espiga, que está sendo feito, uma obra importantíssima. Isso é uma recuperação enorme. O coronel falou, a Rocha Motonê duplicada. Uma nova ligação da SP-73, ligando lá a Walter Nardelli por trás da Japão, ligando até lá. Então, assim, o projeto que o prefeito Geraldo Garcia tem para a cidade é enorme. Vai ser feito? Tomara que seja feito. Só que não depende só dele. E tem uma direção, né? A direção tem e você conhece o homem. Você sabe disso. Redcliffe, mais duas questões para o senhor, por gentileza. Há vereadores que batem na tua porta para pedir cancelamento de multas? Não quero saber de nome, por favor. Mas esse tipo de política barata, esse tipo de política pequena, existe? Como que o senhor reage quando qualquer vereador bate lá e fala, coronel, preciso cancelar essa multa? Bom, Lisboa, desde que eu assumi a secretaria, eu não tive nenhuma visita de vereador solicitando isso. O que a gente tem são cidadãos que protocolam o seu pedido de recurso de autuação junto ao Atende Fácil, no setor de multas, é feito um processo, esse processo é analisado pelo diretor de trânsito e depois é julgado pela JARE do município. Eu não tive a grata ou a desgrata satisfação de receber vereador solicitando isso. Se havia, não há mais. Perfeito. Uma última questão. Se eu estiver errado, vocês dois, por gentileza, me corrijam. Eu ouvi de algumas pessoas que há um projeto para a instalação de 20 radares na cidade até o final do ano. Esses 20 radares seriam 10 funcionam hoje. Essa semana, dos 20, 10 vão funcionar. Semana que vem, alguém muda a localização de quais radares estariam funcionando. O projeto é este, realmente, de instalação de 20 radares, que será feito até o final desse ano, e realmente é isso? O projeto de instalação de radares, tanto de velocidade quanto de avanço de sinal, o número é aproximadamente isso, se não for mais. Por que a gente fala se não for mais? Porque a implantação desse projeto depende de recurso. E nós vamos iniciar a implantação desse projeto, está já no processo licitatório, já está correndo os prazos de projeto. Nós devemos estar iniciando esse ano a instalação, mas vai ser uma instalação paulatina. À medida que tiver a dotação orçamentária, nós vamos adquirindo equipamentos. E o objetivo maior não é o número de radares. O objetivo maior é prestigiar as vias onde há incidência de infrações de trânsito, tanto de velocidade quanto avanço de sinal. Nós teremos alguns radares que são chamados de espantalho, que não tem radar lá, é só a estrutura para poder estar inibindo o usuário da via. Mas essa questão de ficar pipocando de um lugar no outro não vai existir. Sim. O radar é colocado lá, tem a aferição do Inmetro, a aferição do Inmetro diz respeito ao local que ele está instalado. Então é difícil você pegar um radar que está aferido pelo Inmetro num local e mudar para outro local, porque vai precisar de uma aferição lá naquele outro local também. Sim. Então não vai acontecer isso. O que pode acontecer é depois de um período que percebesse que o condutor está atendendo a obrigação de cumprir a regra de trânsito, faz-se um projeto para retirar aquele radar de lá e colocar num local onde está uma maior incidência de infração de trânsito. Ou deixa o espantalho lá, sem o equipamento vai modelar. Mas não é um negócio dinâmico assim, ninguém precisa saber. Mudar de uma semana para outra de lugar. Isso não pode. Nós estamos pretendendo também adquirir o radar estático, que o nome estático parece que é parado, mas é aquele radar que nós podemos colocar em pontos
que vão aparecendo a necessidade do serviço, que é aquele que o operador utiliza na mão. Como o policial rodoviário tem aquela pistola que utiliza, isso chama-se radar estático. Há uma previsão de aquisição também de equipamentos desses, para atender qual demanda. Por exemplo, hoje a Walter Nardelli, a avenida, não há uma demanda de ocorrências, mas pode ser que daqui a alguns meses precise. Ah, mas não foi contemplado no contrato um radar lá. É para isso que nós teremos o equipamento estático, para poder, de tempos em tempos, fazer uma aferição de autuação. Perfeito. Avenida Getúlio Vargas, descida sentido centro. A própria Avenida Getúlio Vargas, a própria Avenida José Maria Marques. Avenida dos Trabalhadores, Hilário Ferrari, Avenida dos Migrantes, 9 de Julho. Onde mais poderemos ter radares, na tua opinião? Na tua opinião técnica, obviamente. Todas essas vias, a Brasília também vai ter. O projeto foi apresentado, inclusive, na Câmara. Sim. Nós fizemos a apresentação na Câmara dos Vereadores, mostramos todos os pontos, ponto a ponto. Apresentamos o estudo da contagem de tráfego, a velocidade média, tudo que o CONTRAN exige foi apresentado na Câmara. De todos que você falou, tem a 9 de Julho, o Trabalhador, mas o que faltava era a Avenida Brasília, Rocha Montonet, Rocha Montonet também vai ter, ou seja, todo viário principal vai ter. Hilário Ferrari, 9 de Julho, Getúlio. A questão do trânsito é bastante ampla. Eu não sei se, ou Coronel, você pode me dizer. O trevo da IP, eu arrisco dizer que aquilo lá também é um lugar terrível, no sentido de você ir sentido Loja 100, de você entrar na Tranquilo Giannini, você vir para o Nações. Aquele lugar ali, à noite, aquilo ali é um breu. O Gilmar falou várias vezes de negociação com a Artesp, que não sai nunca. Aquilo lá vai ser desenrolado, aquele problema, porque, convenhamos, é um perigo aquele lugar também. O trevo lá é a Artesp. Tem que ser discutido só com a Artesp. O projeto foi feito, a Artesp aprovou o projeto. O problema é que foi aprovado um projeto grande, enorme, caríssimo. E que agora tem quem paga o ônus, só que é tudo Artesp. Da IP para Nações é municipal, que nem o Coronel Radcliffe falou. Lá já tem um projeto da SP que já está em estudo como projeto de ligação por trás. O que é municipal está sendo feito. O que é o trevo da Artesp, nós não temos autonomia. Não temos autonomia. Radcliffe, as questões vão surgindo. O local onde se faz aula de trânsito em Salto. Sim. De quem que é a obrigação de achar um novo local e que seja um local adequado para o que diz as leis de trânsito? É da prefeitura? É das autoescolas? Existe discussão, tratativa para tentar dar um local mais digno para quem vai lá fazer aula de trânsito? A quem compete a emissão da habilitação? Quem é o responsável pelo exame? Detran. Então é ele. O que a prefeitura tem feito é uma negociação junto às autoescolas para nós procurarmos um local que possa ser instalado uma pista de treinamento para habilitados ou para habilitação. Então a prefeitura está colaborando com isso, tentando minimizar os problemas nos dias de avaliação, ter um local amplo, né, seguindo um padrão que parece-me que é adotado em Indaiatuba, onde existe um local amplo que fica fechado, mas a responsabilidade não é da prefeitura. A prefeitura está enganjada em ajudar a melhorar a qualidade do exame que o nosso munícipe vai fazer, mas a responsabilidade não é da prefeitura. Maravilha. A gente agradece a gentileza do Alexandre Zum, que gentil e educadamente decidiu atender ao convite do Jornal Taperá e veio de São Paulo até aqui. A gente agradece ao Coronel Radcliffe, secretário da Defesa Social. Quem precisar discutir trânsito, quem quiser falar sobre segurança da cidade, o Coronel, ele atende lá na sede da Guarda Municipal, no Jardim Três Marias. É só ligar 4029-3031, falar com o pessoal que assessora ele está à disposição. E a gente agradece a gentileza. É isso aí, pessoal. Compartilhe o nosso vídeo, comenta aí na página do Jornal Taperá. E o trânsito, ele é tão amplo, tão grande quanto a questão da saúde. Infelizmente não tem mágica e não tem como resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, Alexandre. À disposição. É isso aí, pessoal.